Pessoal, então vamos lá. Baseando no auxílio a vocês e também na questão de operacionalização do SPSS, eu vou fazer todas as aulas que eu utilizar o SPSS, eu vou fazer um vídeo tutorial para reforçar as práticas que a gente faz dentro da sala de aula, tá? Então todos os dias que a gente tiver algum tipo de prática, eu vou gravar e vou de alguma maneira colocar para vocês esses vídeos para disponibilização. Eu vou usar um canal que eu tinha no YouTube, que eu usava para vídeos também de métodos quantitativos, quando eu lecionei essa disciplina anteriormente. Então eu vou colocar esses vídeos lá, eu vou disponibilizar todos os sites e links para vocês acessarem. Então eu vou começar a abastecer mais rotineiramente esse canal, tá? Hoje eu vou falar para vocês do item que a gente viu na aula anterior, que é a perspectiva da entrada de dados no SPSS, bem simples, bem prático, mas é importante vocês terem essa base, tá? Todos devem ter instalado o SPSS. Ao instalar o SPSS é importante vocês visualizarem se ele está funcionando normalmente, mas só para a gente iniciar o processo de tutorial aqui, para entrar no SPSS, se quem tiver instalado ou vai ter um ícone na área de trabalho ou qualquer parte do computador, aqui eu vou em pesquisar na minha barra de Windows e eu vou entrar aqui no IBM SPSS Statistics, tá? A gente está usando essa versão do 25, ele pode ser pesado para alguns computadores, ele demora um pouquinho para abrir, mas ele é bem tranquilo de operacionalização, beleza? Então eu cliquei nele, vai abrir essa tela do IBM, para quem seguiu todos os passos de instalação ele vai abrir facilmente aqui, vão aparecer essas telas e todas as bases, isso aqui são só informações do SPSS que vocês podem fechar. A primeira coisa que vale relembrar para vocês é que a gente tem duas bases de visualizações do SPSS. Nós temos visualizações de dados e visualizações da variável, né? A de dados é o painel onde basicamente são várias células que eu posso digitar valores. É como se fosse a entrada do Excel. Vejam que aqui eu posso digitar letras, números, e aqui eu poderia digitar todos os meus dados em relação ao SPSS. O problema de digitar é que pode ser que tenham muitas informações e eu demoro em relação a isso, tá? Então aqui essa visualização de dados, essa aba, eu posso tanto digitar os dados numéricos ou não numéricos, tá? Eu vou apagar porque aqui não é realmente o que está importante para a gente, tá? Então aqui eu vou fazer essa exclusão de dados. E a visualização de variáveis, aqui vão nos mostrar como se fossem as características, os aspectos relacionados aos comportamentos dos dados, se esse dado é qualitativo ou quantitativo, quais são os valores, qual o tipo de medida. Então a aba visualização da variável é onde eu tenho conhecimento como os dados têm em relação às suas características, tá? E a visualização de dados são os dados em si, realmente os numéricos ou os não numéricos. E aí aqui eu tenho essas duas abas. A visualização da variável é onde a gente vai colocar se o meu dado é número, se o meu dado é letra, se o meu dado é decimal ou não, se tem rótulos ou valores, qual medida que se é omisso ou não. Então são várias formas que a gente coloca nessas duas abas. Só para colocar para vocês, a gente tem aqui no SPSS várias possibilidades de opções, desde arquivos até dados, transformar, analisar, é onde essas opções que a gente vai trabalhar, tá? Eu só vou apagar essas duas variáveis aqui de visualização de dados, visualização de variável, perdão, porque eu só estava mostrando para vocês. Primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é como puxar a base de dados. Normalmente a gente vai puxar a base de dados em Excel ou CSV, que é a mais recorrente para a gente puxar. Tem duas formas. A gente pode ir aqui na aba arquivo, clicar nela aqui na aba arquivo e fazer a busca do SPSS aqui para a gente fazer essa importação de dados. Então clicou em arquivo, abrir e dados, tá? Essas outras opções, saída, script, sintaxe, isso aí a gente vai usar depois quando as bases de dados estiverem mais avançadas. Mas a gente pode clicar simplesmente em abrir em dados, ou a gente pode nessa pastinha aqui amarela clicar em abrir, que aí a gente já faz a procura, tá? Vamos pelo caminho aqui do arquivo, só para a gente relembrar. Então a gente vai aqui clicar em arquivo, abrir e dados. Quando vocês clicarem, vocês verão que vai abrir uma janela de procura, como se fosse no Word, como se fosse no Excel. E é importante vocês tomarem cuidado com essa questão aqui do arquivo do tipo. Esse arquivo do tipo, automaticamente o SPSS já coloca para vocês aqui a perspectiva da extensão. Então aqui vocês estão vendo que está a extensão .save, .zsave, que são arquivos que a gente salva com a extensão SPSS.
Vejam que aqui para mim está aparecendo em branco porque eu não tenho nenhum arquivo salvo nessa extensão, mas eu tenho arquivo em Excel que eu quero fazer esse tipo de procura, né? Esse tipo de importação. Então é importante no arquivo do tipo vocês mudarem a base e eu recomendo vocês colocarem todos os arquivos, porque aí vão aparecer todos os arquivos da onde vocês estão procurando a base. Cuidado aonde vocês estão procurando, tá? No meu caso eu estou procurando na pasta conceitos iniciais, é por onde está a base que eu estou utilizando para usar no SPSS, tá? Então achei a minha base, eu vou clicar em cima dela, que eu vou usar a base de dados 1 exploratória descritiva, que é a base que a gente usou na sala de aula. Cliquei nela, cliquei em abrir, certo? E ao clicar em abrir, vocês verão que o SPSS vai começar a operacionalizar a perspectiva de puxar os dados para dentro do programa. Vai aparecer essa tela aqui de ler arquivos Excel. Tomem cuidado em relação a onde vocês estão puxando. Aqui a planilha, a página 1, é a aba que eu estou puxando do Excel. Se tiver mais de uma aba, vocês têm que ver qual que vocês vão puxar, tá? Cuidado aqui para a questão de quando vocês estão puxando os dados, tá? Aqui, ler nomes de variáveis a partir da primeira linha de dados, é que se eu colocar o nome da variável, da informação já com a sua nomenclatura no Excel, se tiver aqui marcado, eu já vou puxar com os nomes. Então, eu recomendo sempre puxar isso. Essa questão, a mesma porcentagem de valor que determina o tipo de dados, aqui a gente pode de 95 a 100, a questão de puxar todos os dados ou não. E aqui são outras informações relacionadas a características da importação que não nos importam tanto. Vejam que quando eu puxo, o SPSS me dá uma prévia de como meus dados vão ser puxados. Olha que interessante, tá? Já puxa aqui baseando na primeira linha, que todas as variáveis foram puxadas com o nome, certo? Fiz isso, verifiquei que está tudo certo, dei um OK. Ao dar um OK, o SPSS abre uma nova janela chamada de saída, né? Deixa eu voltar nela aqui. Que essa aqui é a saída. O que é a saída? Todos os resultados do SPSS que a gente fizer vão aparecer aqui. Então aqui, o que é a saída? A primeira saída foi que eu puxei um dado do tipo XLSX, que é do Excel. De onde eu puxei? Foi esse caminho que eu puxei. Qual aba eu puxei? A página 1, puxei tudo. A questão do percentual que eu usei e aqui todos os dados que eu puxei. Então, se eu operacionalizar algum teste no SPSS de média, mediana, regressão, vão aparecer tudo aqui embaixo nessa aba de saída que a gente tem aqui, beleza? Então, todos os resultados do SPSS vão ser gravados nesse ponto de saída. Mas, na minha aba do SPSS, vocês verão que agora ela se modificou. Antes estava em branco, agora ela tem alguma informação. Então, na base visualização de dados, aqui estão todos os dados que eu puxei da minha base do Excel. Primeira linha, os nomes das variáveis, porque eu falei para elas aparecerem. Da linha 1 até ao final, que no nosso caso é a linha 43, todas as informações de dados que a gente tem, ó, sejam numéricos ou não numéricos, tá? Então é importante que a gente mostre que aqui na visualização de dados, esses dados já foram colocados. E na visualização da variável, a gente tem aqui as características dos dados, que envolve desde os seus nomes, os seus tipos, larguras, decimais, que eu vou explicar para vocês, mas aqui mostra como que os dados são característicos, quais são as suas principais características relacionadas aos dados que eu estou utilizando, certo? Então aqui a gente tem então a parte dos dados na visualização de dados. Bruno, teve um erro aqui, ó, 1,173, eu posso corrigir? Posso, 1,73. Então não tem problema a gente fazer a correção na própria visualização de dados, beleza? O SPSS, por estar em português e no Brasil, normalmente se trabalha com os dados separados em vírgula nessas versão 25, beleza? Então aqui nós temos a visualização da variável e a visualização de dados. No próximo vídeo eu vou explicar para vocês algumas características, principalmente da visualização da variável.